Você sente que anda se sabotando em determinadas áreas da sua vida sistematicamente? Se sim, talvez seja a hora de você fazer uma pergunta que ativa o gatilho para desligar essas sabotagens. Quais são os crimes que você anda cometendo, simbolicamente falando, que faz com que você busque punições inconscientemente? É isso aí, gente. Começamos a segunda temporada do Constelações Mitológicas, a jornada fenomenológica de autoconhecimento por meio dos mitos, dos contos de fada, dos livros, dos filmes e das obras de arte que mais nos tocam profundamente. Pois é. Qual é o crime que mantém alguém se punindo eternamente? São os mesmos que os heróis mitológicos cometem sem nem saber. Eles ficam se punindo por conta disso ou sendo punidos até conseguirem enxergar os seus erros, ou pelo menos dando uma pista para a gente. Um homem identificado com Édipo sente um medo arcaico de matar o seu pai toda vez que faz uma aliança incestuosa com a sua mãe. Incestuoso aqui é tudo que faz um filho ou uma filha não se portar como filho ou filha na relação com seus pais. Eu vou dar um exemplo. Um filho com um pai ausente pode tentar compensar a ausência desse pai tomando um lugar maior ou inadequado em relação à sua mãe. Isso pode configurar nele uma aliança incestuosa ou ativar nele essa sensação, fazendo com que ele sinta medo. Então, se esse menino não apreender essa fase do seu desenvolvimento, quando ele começa a lidar com seus desejos na relação com a sua mãe, assim como ele começa a descobrir qual é o seu lugar de força na relação com seus pais, que é o lugar de ser filho, o seu crime não será apenas a relação fora de lugar com a sua mãe, mas a sensação inconsciente de ter que brigar até a morte com um rival, a fonte da sua própria vida, o seu pai. Esse é o substrato de algumas depressões persistentes, quando a gente tem que excluir do nosso coração um dos genitores. Esse é um dos substratos de ficar sem tesão, sem dinheiro, sem trabalho para levar a vida em frente, porque isso garante que a gente fique preso nesse emaranhamento. Isso é um dos substratos de trocar um bom companheiro ou uma boa companheira por um parceiro que pode até causar danos. Eletra, a irmã de Orestes, correu o mesmo risco de se submeter à eterna punição pelo crime, entre aspas, contra a sua mãe. E a punição eterna, isso é importante, preste atenção, é sempre autoimposta por um filho ou por uma filha que se mantém refém de uma mãe ou de um pai difíceis, que vai projetar essa situação na sua vida, por exemplo, por conta da rivalidade infantil que sente contra eles. Eu vou explicar melhor. Uma pessoa que fica com essa rivalidade e com esse medo de matar o pai ou a mãe por conta dessa rivalidade, atuando lá no inconsciente, vai sentir que está cometendo um crime. Se está cometendo um crime, tem que ser punido. Então, ele naturalmente vai se colocar numa situação na vida, ou na relação com o pai, ou na relação com a mãe, principalmente se eles forem difíceis, de ficar se punindo naquela dificuldade eternamente. E é por isso, gente, que não adianta a gente continuar reclamando, falando mal dos nossos pais quando a gente já é adulto. Porque se a gente ainda está emaranhado com eles, é porque a gente tem um crime dentro da gente. Como diz o psicanalista Luciano de Souza, que pergunta qual é o seu crime que mantém você emaranhado, embolado com seus pais até hoje. Porque é esse crime e a culpa que a gente sente por ainda estar cometendo ele que nos mantém presos a essas dificuldades e, pior ainda,
ainda instiga a gente a piorar a relação com os nossos pais, com a nossa vida, com o nosso trabalho e com as outras pessoas. Em resumo, um bordado que despreza suas linhas comete um crime contra si mesmo. Qual é a solução? Uma das soluções é buscar um bom psicanalista e fazer a sua terapia, fazer a sua psicanálise, para que você não deixe o seu desejo ficar onde ele não tem que ficar. O seu desejo ele tem que ser canalizado para fora da mãe, para fora do pai, para você encontrar o seu caminho de vida. Ou, como dizia o Bert Hellinger, o criador e descobridor da constelação familiar, ele falava Familienstellung, que é o próprio nome da constelação familiar. Familienstellung significa posição familiar, ou encontrar a posição familiar certa para a sua força levar você em frente. É isso aí, gente. No próximo episódio a gente vai falar daquele livro que virou vários filmes em diversas décadas, O Amante de Lady Chatterley. Até lá. Tchau, tchau.